Fala, meus amigos, tudo jóia? Eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o desafio dos livres pensadores frente ao negacionismo científico. Muito bem, gente, é um problema muito sério hoje. Nós vemos que o negacionismo científico está crescendo, ele tem se alastrado por várias camadas da sociedade, não é de agora. Eu lembro que em 2009, 2010, mais ou menos, eu comecei a ver grupos negacionistas, principalmente esse pessoal do movimento anti-vacina, que eles começaram a crescer e falar um monte de lorotas e ganhou o que? Força na sociedade. Por quê? Porque simplesmente agradou pessoas. E muitos não querem ouvir, muitos não querem pesquisar, porque pesquisar dá trabalho, estudar dá trabalho. Simplesmente se acomodam aquilo que é mais viável, aquilo que é mais confortável para ele. Às vezes ele não entende algo, então o que ele faz? Ele aceita qualquer coisa. Bom, algumas pessoas podem pensar assim: negacionismo, qualquer um é negacionista. Por exemplo, se você não acredita em doentes, então você é um negacionista dos doentes. Não, gente, isso não é negacionismo, gente. Isso não é. Por exemplo, existe uma definição. Vamos falar, o que é ciência, gente? Bom, ciência, definição clássica. Definição clássica. Existem várias definições. Tá? Eu não quero dizer que é só essa que existe. Não, mas conhecimento, vou deixar anotado aqui. Isso é mais clássica. Ciência é o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo a leis que foram verificadas por métodos experimentais. Bom, o que acontece? Alguém pode dizer assim, então, negacionismo é uma forma de ser pensador. Não, gente. Não. Se você tem evidências de algo e você se acha que é questionador rejeitando isso, isso não é ser livre pensador. Isso não é ser inteligente. Isso não é ser sábio. Por exemplo, se eu digo assim, por exemplo, a gravidade. E alguém vem dizer assim, não, eu nego a gravidade. Isso é invenção. Não existe gravidade. É porque eu sou questionador. Gente, diante de uma evidência, você vai questionar. Não estou aqui querendo levar aquele ponto filosófico de percepção. Não, estou falando o seguinte. Algo que é universal, gente. A gravidade está aí. E a pessoa diz, não, eu sou livre pensador e para mim não existe. Isso não é ser livre pensador. Isso é negacionismo. Negacionismo é isso. Agora eu vou deixar, não nas minhas palavras, olha só o que é ser negacionista. Negacionismo, do francês, negacionista é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Por exemplo, o que é o negacionista? Por exemplo, se eu digo assim, olha, vacinas aumentam a expectativa de vida. A pessoa, ela quer escapar disso. Ela quer negar isso. Isso é negacionismo. Por quê? Porque ele quer acreditar que, por exemplo, tem um ser sobrenatural que vai cuidar dele. E que tais vacinas são armas de controle. Então, o que acontece? Ele quer escapar de uma verdade desconfortável. Qual que é o desconforto? Porque ele precisa daquilo para poder se livrar de um monte de doença. Mas não. Ele acha que ele, sem aquilo ali, ele vai sobreviver com saúde. O negacionismo. Certo? Outra coisa. Na ciência, negacionismo é definido como rejeição de conceitos básicos, incontestáveis e apoiados por consenso científico em valor de ideias tanto radicais quanto controversas. Então, isso é negacionismo. Por exemplo, se eu nego que exista doenças, se eu nego que existem doentes, duendes. Se eu nego isso, porque não há comprovação, gente. Eu não sou negacionista porque eu não acredito em doentes. Entenderam a diferença básica ao conceito? Negacionismo na ciência é definido como rejeição de conceitos básicos, incontestáveis e apoiados por consenso científico em valor de ideias, tanto radicais quanto controversas. Então, gente, primeiro, uma coisa interessante que eu quero falar sobre, por exemplo, nós, livres pensadores, não cultuamos a ciência. Não temos fé na ciência. Existe um método científico, ele é uma ferramenta. E é bom te falar sobre isso porque quem já passou pela graduação
conhece uma disciplina que é tratada nas universidades. Que disciplina é essa? Metodologia científica. Então o que acontece? E engraçado que acho que foi Libano que falou que o propósito da metodologia científica não é fazer com que os alunos gravem, decorem para uma prova, não, mas é mudar sua forma de pensar, certo? Vai se tornar uma pessoa crítica. Esse é o objetivo da metodologia científica. E a metodologia científica, ela trabalha de maneira simples. Por exemplo, eu vou falar rápido aqui porque é uma matéria acadêmica e também você não tem uma aula só para você explicar, mas tem como você resumir um pouquinho. Mas é muito mais do que isso, lógico. Geralmente, quando você vai apresentar um trabalho de pesquisa, um trabalho universitário, geralmente um TCC, uma monografia, você tem etapas, tem processos, você segue o método científico ali. Por exemplo, você tem um tema, você tem um problema que você quer solucionar. Esse problema, ele pode vir como forma de perguntas, gente. Com forma de perguntas. E o que acontece? Além disso, você tem a hipótese que você vai usar, que a hipótese ela é baseada em quê? A hipótese ela é baseada em pressupostos, tá? plausíveis para que você chegue à solução. E daí você vai fazer o quê? Você vai lançar os objetivos da sua pesquisa, objetivo geral, objetivo específico, objetivo geral melhor, e os objetivos específicos. E depois a metodologia, que é a maneira como você vai chegar ao trabalho, à conclusão, à sua solução do problema. Então o que acontece? Pode acontecer em uma pesquisa que você está pesquisando, você levantou uma hipótese, geralmente são 2 hipóteses, pode ter mais, e quando você está tentando solucionar, você acha que a hipótese é daquela maneira, você não confirma, a pesquisa mostra uma outra solução. O que você vai fazer? Você vai jogar sua pesquisa fora? Não, aí você vai readaptar, porque você achava que a solução seria uma, só quer solucionar outra. Entendeu? E geralmente a pesquisa ela fica em aberta, certo? Então, isso é um exemplo de você chegar à solução de um problema usando o método científico. Você pode aplicar isso na sua vida? Pode, certo? Mas se você chegou à conclusão, chegou à solução, simplesmente você usou o método científico. Isso se chama o quê? Isso não se chama você ter fé na ciência, certo? Por exemplo, fala-se muito sobre a origem da vida. E há hipóteses científicas de como surgiu. Claro que ninguém ainda tem uma resposta, mas cogitaram o seguinte, de que aminoácidos se formaram dadas as condições da Terra antiga, temperatura, atmosfera, que era formada por amônia, vapor d'água e outros componentes que, se não me engano, acho que metano também tinha. E o que acontece? Stanley Miller fez um experimento simulando as condições da Terra antiga, e depois que ele terminou, que ele fez o experimento, formou-se aminoácidos e não tinha nada, praticamente só tinha, claro, a substância tinha na água, mostrando que a vida pode surgir assim do nada, entre aspas. Pode, sem necessidade de um evento espiritual, sim. Então eu quero dizer o quê? Que na ciência você tem o quê? Você tem experimentos e você vai apontando para determinadas áreas. Então o negacionismo científico, gente, é loucura. E é um problema muito sério, sabe por quê? Porque geralmente um negacionismo ele vem acompanhado de outros. Gente. A solução inteligente é o seguinte: se você tem, lembrando que o intuito não é transformar isso aqui numa aula acadêmica, não, mas claro que eu não vou usar anti-ciência, jamais, mas eu quero mostrar de maneira clara para que qualquer um possa entender. É isso que eu faço aqui, certo? Então claro que eu não vou usar conceitos errados, eu vou usar nada assim que eu vou usar contra o ensino, ou contra a metodologia científica, ou contra a ciência, nada disso, mas eu vou usar de maneira simples para que todos possam entender, certo? Então o que acontece, gente? Cada pessoa diz assim: eu não acredito nisso. Geralmente, por exemplo, o pessoal antivacina. Eles cresceram muito. Eles começaram a
crescer devido ao quê? Devido, claro, ao advento da internet, e não só isso, também em grupos religiosos, principalmente entre os desigrejados, influenciados muito por Rubem Sodré e, claro, influenciados por uma pessoa chamada Olavo de Carvalho, que muita gente não deu atenção. E olha o estrago que ele tem feito na sociedade brasileira. Inclusive, é guru de uma certa pessoa que não vale nem a pena falar o nome. Ele é guru dele. Um cara totalmente ignorante, que não terminou o primário, o antigo primário, o fundamental. Não terminou o fundamental. Não é ninguém que fala que a Pepsi, olha o que ele chega a dizer, que a Pepsi tem feto, que faz adoçante com fetos humanos. E cadê a prova disso? Mas essas pessoas aceitam. Por quê? Porque o negacionista, ele usa o quê? A evidência anedótica. Ou então ele escuta aquilo que mais bizarro. Ele pega algo em vídeos simples que a pessoa não pode comprovar, pega em postagens de Facebook, pega em correntes de WhatsApp e coisas do tipo. Ou então, tipo, a pessoa escuta um Olavo de Carvalho falando um montão de besteira, sai acreditando. Ou então usa a evidência anedótica. O que é evidência anedótica, gente? A evidência anedótica tem esse nome evidência, mas na verdade não é evidência de nada. O que é? É quando a pessoa usa fatos sua particularidade e transforma isso como prova de algo maior. Por exemplo, transforma isso numa verdade absoluta. Por exemplo, nós dizemos assim: existe assassinatos no Brasil. Aí o que acontece? A pessoa, ela nunca teve alguém assassinado na família. Ele fala: olha, não teve pessoas assassinadas na minha família, então assassinato é mentira. Isso é evidência anedótica. Ou então a moça que fala que não existe machismo. Por quê? Porque ela nunca foi tratada nunca foi vítima de machismo. O que acontece? A pessoa diz: não existe isso. Aquilo ali é vitimismo, aquilo ali é mimimi. Isso é evidência anedótica. Ele usa o particular para querer reforçar uma verdade que na verdade não é nenhuma verdade. Então, gente, e o problema é o seguinte: as pessoas falam que a NASA mente, falam que vacinas são para matar. Primeiro, as vacinas que aumentaram a expectativa de vida também, não só isso, outras coisas também. Geralmente, um negacionismo, ele vem acompanhado, sabe de quê? Ele vem acompanhado com outro. Geralmente, o cara rejeita que o homem foi à lua, tá, legal. Aí depois ele vai completando o show de insanidade dele. Aí ele pensa: o homem não foi na lua. Depois começa a acreditar em terra plana. Depois ele começa a pregar antivacina. Depois ele começa a dizer que ele não precisa de escola. Diz que ele pode criar seu filho sozinho. E aí ensina um monte de porcaria. Porque um negacionismo vai chamando o outro. Tudo bem, vamos imaginar que o homem não fosse a lua, tá? Aí vai vir aqueles camaradas. Eu lembro, gente. Eu vou falar uma coisa. Aqui não tem espaço para negacionista. Principalmente terraplanista. Tá? Terraplanista aqui é silenciado mesmo. Porque eu não dou liberdade para anti-ciência. Tá? Alguns pontos nós podemos discordar em muita coisa. Lembrando que ciências humanas são ciências, mas não é ciências exatas. Certo? Então vai ter um ponto que a gente vai discordar. Sim, eu sou da área de humanas, mas eu digo uma coisa. Agora, verdade não é democracia. Por exemplo, se alguém chega aqui e fala: gravidade é mentira. Isso não é ponto de vista. Isso é idiotice. Então aqui eu não abro espaço para isso. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa maleável, sou uma pessoa que conversa, mas relação, verdade, digo, não é democracia, gente. Desculpar. Então, falando, um negacionismo vai chamando o outro. Aí geralmente o cara pega o negacionismo do homem da lua, depois emenda com terra plana, que é outra aberração, depois ele emenda com antivacina, depois ele emenda com criacionismo. Sim, gente, tem gente falando isso aí por aí. Então, qual que tem que ser a postura de um livre pensador? Um livre pensador não pode cair nessa. Lembrando, gente, eu digo os livres pensadores, estou falando deístas, ateus, agnósticos, principalmente os ateus, gente.
Primeiro, ateu é quem não crê em divindade. Ponto final. Ponto final. Certo? Não vou usar aqui aquele argumento do escocês de verdade, não vou. Mas se um ateu acredita em energia de cristais, ele continua ateu? Continua. Para mim é uma incoerência. Entendeu? Para mim é uma incoerência. Mas continua ateu. Tá? Mas eu quero falar o seguinte: a posição dos livres pensadores, eu me coloco como livre pensador, é o quê? É combater o negacionismo. Porque olha só, vou mostrar uma matéria aqui para vocês. Aqui, gente, ó. Vacinação infantil. Vocês viram um corte porque demorou pro negócio destravar aqui. Vacinação infantil tem menor índice. Como que é? Tem menor índice de imunizados dos últimos 16 anos. Isso aqui foi em 2018, isso aqui. Tá? Foi em 2018. Certo? Olha aqui, ó. O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira, 19, os dados do Programa Nacional de Imunizações, que mostrou os menores índices de vacinação infantil nos últimos 16 anos. Nos últimos 2 anos, a meta era imunizar 95% das crianças e não foi alcançada. Tá? E por aí vai. Ele vai citando alguns motivos que podem ter ocasionado essa diminuição, tá, da vacinação. E um deles são os grupos anti-vacinas. Isso aqui está na revista Crescer, tá, no site aqui, a revista Crescer, certo? E tem um outro aqui, ó. Que acontece? Tem um outro aqui também no Estadão. Depois vocês procurem aí. Só colocar: vacinação infantil tem menor índice de imunização dos últimos 16 anos. Então o que acontece, gente? Esse tipo de situação negacionista pode ocasionar isso. E outra coisa, doenças que antes estavam erradicadas estão voltando. Gente, isso é um crime. Quando as pessoas, o Olavo de Carvalho é um também que defendeu antivacina, outro que defende, Rubens Sodré. Gente, isso é um crime contra a humanidade, gente. Esse pessoal tinha que ser preso. Isso é um crime. E o que acontece? Isso vai impactar o quê? Vidas. E outra coisa, imagine, doenças que estavam erradicadas estão voltando. E tem gente embarcando nessa onda. Por quê? Porque acha legalzinho. Gente, eu estou preocupado que meu canal cresça, sim, e que minhas páginas também cresçam nas redes sociais, sim. Mas se for para crescer à custa da mentira, jamais. E se quiser ir embora, pode ir. Porque eu não vou contribuir com esse tipo de sacanagem, não. Não vou contribuir com esse tipo de crime, porque isso aqui é crime, gente. E o que aconteceu? Voltando a falar do Olavo de Carvalho, as pessoas ignoraram. Até chega a gente em universidades falando que lê o livro do professor Olavo de Carvalho. Aquilo não é professor, aquilo é analfabeto. Aquilo não é um autodidata, aquilo é um criminoso. Aquilo é um analfaburro, gente. E por causa dele que pessoas estão seguindo, achando, não, vacinas matam, não, porque antes, olha que eu já vi as pessoas falando, não, porque nossos avós não tomavam e viviam. É mesmo, viviam um pouco. Porque eu vou repetir. A pessoa entra na evidência anedótica, porque ele pega um exemplo, o avó dele ou dela viveu até 90 anos e fala, não, tá vendo, nunca tomou vacina e viveu. Não viveu coisa nenhuma. Isso aí é exceção. Exceção comprime a regra. É isso que eu te falo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Olha só. Em 1930, a expectativa de vida era de 36,5 anos. Tá? Em 1940, de 45,5. Em 1950, 48. 1960, 52,5. Em 1970, 57,6. Aí foi subindo. 1980, 62,5.
1991, 66,9%, 2000, 69,8%, 2010, 73,9%, 2016, 75,8%, 2017, 76% e 2018, 76,3% a expectativa de vida. Bom, gente, antigamente as pessoas viviam bem menos. E foram as vacinas que ajudaram as pessoas a sobreviver. E tem pessoas falando por aí pregando contra a vacina, gente. Pregando contra a vacina. E as estatísticas estão aí, mostrando que antigamente o pessoal vivia menos. E, claro, como eu volto a dizer aqui, as pessoas falam, porque a NASA mente. Gente, a NASA não é a única. Voltando agora, mudando o foco um pouco, falando sobre negacionismo como um chama o outro. A pessoa fala, NASA mente, gente. Na questão do negacionismo das viagens espaciais, da ida do homem à lua, aquela coisa toda. As pessoas dizem que não acreditam na NASA. A NASA não é a única agência espacial. Existem várias. Tem a agência espacial russa, tem agência espacial, até agência espacial indiana, gente. Tem várias agências espaciais, mas as pessoas só pensam na NASA. Aí ele pensa que o homem não foi na Lua, aí depois ele vai juntar Terra plana, que é uma coisa que é impossível pela física, porque como matéria atrai matéria, é impossível um corpo de certa massa ele ficar plano, impossível. Mesmo se você colocasse, ele iria tomar uma forma arredondada. É impossível, claro, com o movimento de rotação, como forma aqui na Terra, os polos achatam, lógico. Isso é física básica, gente. Mas a pessoa vai negando isso e vai espalhando isso. Tem gente que quer colocar isso nas escolas, tem gente que está querendo. E tem gente espalhando isso na internet. Tem gente espalhando isso na internet. Mas eu vejo assim, poxa, está querendo voltar ao tempo antigo, que as pessoas viam e achavam que as estrelas eram pontinhos no céu. Não são, gente. Não são. Fora aí que você pega experimentos aí que pessoas certa altitude, você pega a foto, você vai juntar, você vê a curvatura. Até mesmo um míssil da Coreia do Norte filmou, pegou a curvatura da Terra. Gente, pessoas discutindo isso hoje. E aí vai juntando, ó. Negam a ida do homem à Lua, aí negam a esfericidade da Terra. Depois disso, negam a eficácia das vacinas. E é um negacionismo. Depois vem criacionismo e vem um atrás do outro, gente. Geralmente um negacionismo não vem sozinho. É por isso que nós temos que lutar. Você, livre pensador, não faça um desserviço à sociedade. Faça um serviço de qualidade à sociedade, por favor. Tá? Às vezes eu falo assim, não, mas tem fotos que são editadas. Gente, tem coisas que são editadas, sabe por quê? Não é porque alguém está te enganando, não, rapaz. É simplesmente porque, para ilustrar, você quer ver uma coisa? Em 1990, a sonda Cassini não, Voyager, quer dizer, Voyager, tirou a foto da Terra e daí ficou conhecido o pálido ponto azul. Olha aqui, ó. Essa aqui, ó, é a foto original. Vou ver. Tá vendo aqui, ó? Claro que depois eles foram editando para quê? Só para ajudar na visualização. Olha como é que ficou. Claro, viraram a foto aqui, ó. Até que aí, claro, acentuaram aqui o que seria a Terra. Que nós estamos aqui, ó. Só viraram a foto, né? E aqui está a foto mais bem tratada. Mas você pega o original, ninguém tá te enganando, não. Voltando aqui para mim, tem ninguém te enganando, não, gente. Você tem te enganando, sim, lógico. Tem te enganando, sim. Negacionista. Eles estão te enganando. Vai dizendo, a NASA mente. Não é só a NASA que é a agência espacial. Será que você vai ficar repetindo essa bobagem? E esse é o desafio dos livres pensadores, mostrar a realidade. Mostrar que esse pessoal que prega antivacina, esses negacionistas, ele faz o quê? Vem um atrás do outro, é um negacionismo atrás do outro. Até me estendi aqui porque é algo muito sério, gente, é algo muito sério. Sabe por quê? Porque depois que algo voltar contra você,
Aí você vai pesar muito. Vai pesar a mão da consciência e vai se arrepender. Por quê? Porque está brincando com a vida das pessoas. O problema não é só um negacionismo, é que um vai chamando o outro. Um vai chamando o outro. Gente, diante de coisas comprovadas, não tem. Eu duvido. Eu duvido. Isso não é ser livre pensador. Isso é ser trouxa. Isso é ser trouxa. Costumo falar, vá até aonde as evidências apontam, vá até lá. Agora, pare de usar negacionismo, pare de usar correntes de WhatsApp, ou então porque, aí eu falo, o que a pessoa falou pela autoridade. Cuidado. Tem gente aí dizendo que é físico, que é geógrafo, aquela coisa toda, e definindo terra plana. Tem um monte aí. Tem um monte de dizendo aí. Um montão de bobagem. E isso que acontece. O que isso ocasiona? O que eu li agora para vocês agora há pouco. O quê? Menor campanha de vacinação. É isso que você quer? Doenças erradicadas, elas voltam? É isso que você quer? Uma sociedade que nega a ciência, o conhecimento, onde você vê gente já proibiu feiras de livro aqui no Brasil. Daqui a pouco vão querer proibir escolas, só falta isso, dizer não, aqui todo mundo é mentiroso, nós vamos agora trazer a verdade. É isso? Um bando de gente que não estuda? Cuidado, gente. O desafio do livre pensador frente ao negacionismo científico é combater e divulgar sempre a realidade, a defesa da ciência, a defesa do livre pensamento. Esse é o trabalho do livre pensador. Buscar, como eu falei, estudando. Tem o método. Esqueci de falar uma coisa. Nós não cultuamos a ciência. Falei um pouquinho sobre o método científico dentro da matéria da metodologia científica, mas o método científico não é algo infalível, é uma ferramenta que funciona muito bem. Não é uma divindade. Nós, ateus, agnósticos, deístas, livres pensadores, não cultuamos ciência. Não temos religião chamada ciência. Nós simplesmente confiamos no quê? O método científico é como uma ferramenta apenas. Tá? Aí eu vou ter que falar uma coisa aqui. Qual foi o rapaz que falou? Acho que foi o Antônio Miranda, que ele falando: se eu tenho um martelo, uma ferramenta o quê? Para pregar um prego, um alicate, eu posso descascar um fio, eu posso apertar determinada peça, um parafuso, eu posso pegar a chave de fenda. Então cada ferramenta é para um determinado tipo de situação. Ele falou isso, exatamente isso. Eu agora afirmo aqui, eu repito o que muitos já falaram e que é a realidade. O método científico, ele é uma ferramenta. Só isso. Ciência não é divindade. Nós não temos fé na ciência. Certo? Damos razão àquilo que é provado. E aquilo que tem evidências que estão se confirmando. Por exemplo, sobre origem da vida. Tem vários estudos mostrando como pode ter acontecido. Mas isso não é ter fé. Agora, aquilo que é descartado, que as evidências mostram que não pode ser plausível, então a gente deixa de lado. Entenderam aí? Porque nós não podemos ter essa posição negacionista. Negacionista não é dizer, eu não acredito em fantasma, então sou negacionista quanto a fantasma. Não é isso. Já deixei a definição clássica de negacionismo logo no início do vídeo. Vou repetir aqui, só para frisar. Por que nós temos que combater isso? Porque um negacionismo sempre chama o outro. Segundo, isso traz problemas, inclusive pode trazer mortalidade para muita gente. Terceiro, nós confiamos no método científico como uma ferramenta, não como uma divindade, não como uma entidade infalível. Ficou claro isso? Então,
peço que vocês espalhem esse vídeo e peço que vocês me ajudem. Espalhando, não somente espalhando, mas gravando também. Gravando. Eu falei do Olavo de Carvalho aqui. Muitos ignoraram que tem feito um estrago muito grande. Muito grande, falando um monte de besteira e as pessoas acreditando. E chamando aquilo de professor. Outro, aquele tal de Afonso, que aquilo nunca foi professor. Aquilo nunca foi professor, aquilo é um acéfalo. Se a gente ficar calado, esse pessoal vai crescer mais e mais. E parece que as plataformas adoram divulgar conteúdo anti-ciência, conteúdo negacionista. E eu tô aqui para combater isso. Certo? Tô aqui para combater isso. Não adianta falarmos que os religiosos são negacionistas e se nós praticarmos as mesmas coisas. Não tem como, gente. Tem muito. Não estou falando que todo religioso é negacionista. Tem muitos. Tem outros que não. Mas tem muita gente querendo seguir esse pessoal. Vamos combater isso, anti-ciência, de combater anti-ciência. Não é para combater ninguém. Não estou falando para você pegar arma, não estou falando para você brigar com ninguém. É para você divulgar ideias. Porque quando você ignora uma pessoa negacionista, você ignora uma pessoa que faz um péssimo trabalho, sabe o que acontece? Ele ganha notoriedade. E é praticamente uma luta desigual. Então nós precisamos da ajuda de vocês. Ajudem-me nessa batalha em prol do conhecimento. Tá bom? Então eu quero agradecer a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Sucesso e tchau, tchau.